Meu próprio trabalho foi definitivamente modificado pela minha associação com Vygotsky e pelos ingênuos estudos de nossos estudantes. Ao mesmo tempo em que desenvolvíamos essa nova linha de trabalho, eu ainda conduzo estudos utilizando o método motor combinado. Mas, como foi exemplificado na natureza dos conflitos humanos, o foco de meu trabalho começava a mudar. Havia começado minha pesquisa com a intenção de estudar o cursor dinâmico das emoções, mas Vygotsky viu nela um modelo para o estudo das relações entre a fala e os movimentos voluntários complexos. Enfatizou em particular o papel da fala como um instrumento da organização do comportamento. Assim, nos últimos capítulos de A Natureza dos Conflitos Humanos, incluí alguns de meus primeiros estudos sobre a função regulatória da fala. Só muitos anos mais tarde esse tópico se tornou um foco central do meu trabalho. É muito difícil, depois de tanto tempo, recapturar o enorme entusiasmo com que realizávamos esse trabalho. O grupo dedicava quase todas suas horas de vigília a no grandioso plano de reconstruir a psicologia. Quando Vygotsky ia viajar, os estudantes escreviam poemas em sua homenagem. Quando ele dava uma aula em Moscou, todos vinham ouvi-lo. Suas aulas eram sempre um grande acontecimento. Não era incomum que se estendessem por 3, 4 ou até 5 horas, sem interrupções. Além disso, ele não usava qualquer tipo de anotação. Boa parte do material que descreve o trabalho de Vygotsky que ainda resta vem das anotações estenográficas feitas naquelas aulas. Nos primeiros anos de nossa colaboração, nossa postura teórica encontrou pouca compreensão ou entusiasmo. Pessoas perguntariam: por que psicologia cultural? Todo o processo é um amálgama de influências naturais e culturais. Por que psicologia histórica? Pode-se lidar com os fatos psicológicos sem se interessar pela história do comportamento dos povos primitivos. Por que psicologia instrumental? Todos nós usamos instrumentos em nossas experiências. No decorrer do tempo, como resultado de muitas e acaloradas discussões em jornais sociais e científicos, o isolamento de nosso pequeno grupo chegou ao fim. Nossos métodos se sofisticaram, nossas teorias tornaram-se mais completas e robustas. Em alguns anos, os conceitos formulados por Vygotsky tornaram-se largamente aceitos e vieram a formar a base da principal escola da psicologia soviética. Uma das muitas características do trabalho de Vygotsky, que foi importante na conformação de minha carreira posterior, era sua ênfase em que a pesquisa nunca se limitasse a especulação sofisticada ou a modelos de laboratórios divorciados do mundo real. O contexto para o qual Vygotsky se esforçou em formular um novo tipo de psicologia eram os problemas centrais da existência humana, vividos como eram na escola, no trabalho, na clínica. É muito significativo que, quando Vygotsky obteve seu primeiro emprego, na escola de professores de Gemei, ele tenha devotado sua atenção aos problemas enfrentados na educação de crianças mentalmente deficientes. Ele não se desligou desse interesse. Durante a década de 20, fundou o Instituto Defectológico Experimental, IDE, que hoje se chama Instituto de Defectologia da Academia de Ciências Pedagógicas. Ao contrário de muitos que haviam estudado as crianças deficientes, Vygotsky concentrou sua atenção na capacidade que as crianças tinham, capacidade essa que poderia formar uma base para o desenvolvimento de seu pleno potencial. Interessava-se principalmente por suas virtudes, e não por seus defeitos. De maneira consistente com sua abordagem global, rejeitava a redução dessas crianças a descrições puramente quantitativas, em termos de traços psicológicos unidimensionais refletidos numa tabela de testes. Ao invés, valia-se de descrições qualitativas da organização especial de seu comportamento. Seus protocolos de diagnóstico, onde analisava crianças com vários tipos de defeitos, foram preservados por seu colaborador, L. Geschelina, mas muitos foram destruídos durante a guerra, e outros perdidos após a morte de Geschelina. Mesmo assim, esse trabalho continuou sendo feito por pessoas muito capazes, entre as quais suas antigas estudantes, Morozova e Levina. Vygotsky considerava a psiquiatria uma área de trabalho prático tão importante quanto a defectologia. Naquela época, a psiquiatria compartilhava da crise vivida pela psicologia. Suas teorias eram largamente descritivas e altamente especulativas. Com algumas notáveis exceções, seus métodos eram subjetivos e assistemáticos. Vygotsky opunha-se vigorosamente à psicologia profunda de Freud, que superenfatizava a natureza biológica do homem. Ao invés, Vygotsky propôs uma psicologia das autorras, das experiências socialmente organizadas do homem que, segundo ele, determinam a estrutura da atividade H humana consciente. De um ponto de vista teórico, a clínica psiquiátrica era mais um local de estudo das funções psicológicas superiores. Aplicou uma série de procedimentos experimentais, alguns emprestados da pesquisa sobre o desenvolvimento e outros criados para uma população em especial,
na tentativa de evocar um comportamento patológico sob circunstâncias experimentalmente controladas, teve o apoio, nesse trabalho, de Bluma Zeigarnik, que retornava ao URSS no final da década de 20, depois de estudar por alguns anos com Kurt Lewin, na Alemanha. Talvez uma das áreas mais férteis estudadas por Vygotsky, e certamente aquela que teve maior influência em minha própria carreira, foi seu trabalho em neurologia. O interesse pelo campo nos levou a fazer cursos na escola médica. Para mim, este era o retorno à carreira médica que meu pai havia desejado para mim uma década atrás. Para Vygotsky, foi o começo de um caminho que o tempo não lhe permitiria percorrer. A neurologia que conhecíamos nos anos 20 era primariamente derivada da neurologia alemã da segunda metade do século XIX. Conheciam-se alguns grandes centros de controle do funcionamento psicológico, como o Centro da Fala, descoberto por Paul Broca, e os neurologistas ocupavam-se na construção de mapas do córtex cerebral. Esse trabalho foi importante na formulação da base cortical das funções psicológicas. Mas Vygotsky não o considerava suficiente, porque as evidências neurológicas não eram ligadas a nenhuma teoria adequada. Fazia-se necessária a criação de uma neuropsicologia. Vygotsky tinha como modelos dessa disciplina composto o trabalho de dois outros cientistas russos. Becquerel havia aplicado métodos da psicologia experimental na clínica neurológica, ainda que Vygotsky não visse a reflexologia como uma teoria das funções psicológicas superiores ou especificamente humanas. No Instituto Neurológico de Moscou, Rossolimo havia construído uma bateria de testes para o diagnóstico clínico, semelhante àquela que seria desenvolvida alguns anos depois por David Wechsler. Mas os testes que constituíam essa bateria não conseguiam dar uma ideia clara dos mecanismos psicológicos que eram perturbados por desordens neurológicas. Passando em revista as versões anteriores da neuropsicologia, Vygotsky propôs uma abordagem que se baseasse na sua própria análise da estrutura do funcionamento psicológico. Procurou, em primeiro lugar, especificar a relação entre as funções psicológicas elementares e superiores e sua organização cerebral no adulto normal. Então propôs uma série de princípios gerais que explicasse as mudanças na estrutura do funcionamento psicológico que caracterizavam diversos estados patológicos e o início da ontogênese. As observações de Vygotsky na clínica neurológica começaram com um distúrbio de linguagem, a afasia. Essa escolha refletia sua convicção de que a aquisição da linguagem tinha um papel decisivo no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. A afasia prometia ser uma condição que, demonstrar-se-ia, afetava aspectos específicos de formas mediadas de atividade cognitiva, em associação com uma lesão neurológica específica. As hipóteses especificamente relacionadas à afasia eram por demais simplistas, mas a proposição de que as explicações neurológicas do comportamento humano necessitavam de uma sofisticada teoria psicológica tornou-se central no desenvolvimento posterior da neuropsicologia soviética. O enfoque que Vygotsky deu ao estudo da afasia tornou-se o modelo para todas as nossas investigações posteriores na área da neuropsicologia. Partindo de uma evidência prévia relacionada à psicologia e à neurologia desse distúrbio, ele usava observações clínicas de pacientes individuais para formar uma ideia mais clara das diferenças qualitativas entre o funcionamento do indivíduo normal e do afásico. O retrato qualitativo da síndrome nos conduzia por dois caminhos, em direção a um entendimento mais profundo das estruturas cerebrais intimamente envolvidas com o distúrbio, e a uma melhor compreensão das características psicológicas do distúrbio. Em função de a desordem psicológica ser organizada e refletida na linguagem, empreendemos um estudo de linguística, com o objetivo de suplementar nossa pesquisa psicológica. Na breve década compreendida entre a chegada de Vygotsky a Moscou e sua morte por tuberculose em 1934, sua inteligência e sua energia criaram um sistema psicológico que, sem dúvida, ainda não foi completamente explorado. Praticamente, todos os ramos da psicologia soviética, na teoria como na aplicação prática, foram influenciados por suas ideias. Esses mesmos 10 anos alteraram definitivamente o curso de meu trabalho. Sem destruir os impulsos básicos que me haviam atraído à psicologia, Vygotsky me proporcionou um entendimento incomparavelmente mais amplo e profundo do empreendimento em que minha pesquisa precoce se incluía. No final da década de 20, o curso futuro de minha carreira estava terminado. Eu passaria o resto de meus anos desenvolvendo vários aspectos do sistema psicológico de Vygotsky. De 1928 a 1934, concentrei minhas energias na demonstração da origem social e da estrutura imediata dos processos psicológicos superiores. Os estudos partiam da crença de Vygotsky em que as funções psicológicas superiores do ser humano surgem da interação dos fatores biológicos, que são parte da constituição física do Homo sapiens, com os fatores culturais, que evoluíram através das dezenas de milhares de anos de história humana. Na época da sua morte,
meus colegas e eu havíamos desenvolvido duas estratégias complementares para revelar a interação dos fatores biológicos e sociais na estrutura das funções psicológicas superiores. A primeira estratégia consistia em investigar o desenvolvimento dessas funções a partir das funções naturais, biologicamente determinadas, que as precediam. A segunda estratégia era o estudo da dissolução das funções psicológicas superiores, como resultado de algum distúrbio que afetasse o organismo. No período que foi de 1928 a 1934, assim como no final da década de 40, concentrei meu trabalho no primeiro tipo de estratégias, aquelas que enfatizavam as mudanças ao longo do desenvolvimento. De 1936 a 1945, e de meados da década de 50 aos dias de hoje, enfatizei o estudo da dissolução e da restauração das funções psicológicas superiores, nos termos dos mecanismos cerebrais que as controlam. A pesquisa em desenvolvimento se dividia ainda em 3 linhas de trabalho, cada uma das quais enfocava a relação dos fatores culturais e biológicos da cognição humana de maneira diferente. Primeiro, numa tentativa de demonstrar as origens sociais das formas particulares que as funções psicológicas superiores adotam em circunstâncias culturais diferentes, empreendemos um estudo em adultos que haviam sido criados em condições diversas das que prevaleciam nos centros indústrias da Rússia europeia. A seguir, realizamos um estudo longitudinal de gêmeos idênticos e fraternos. Nós, como outros que haviam se ocupado dos papéis relativos da natureza e da criação no desenvolvimento humano, utilizamos as diferenças entre gêmeos idênticos e fraternos, já que os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, possuem material genético idêntico, enquanto gêmeos fraternos não. Calculando a diferença no desempenho de gêmeos dos dois tipos, esperávamos separar os fatores culturais dos naturais no desenvolvimento. Partindo da teoria de Vygotsky, adicionamos nossos próprios refinamentos às técnicas que tínhamos disponíveis na época. Finalmente, empreendemos um estudo do desenvolvimento comparativo de crianças normais e deficientes de vários tipos. Aqui, usamos a distorção biológica ocorrida no curso do desenvolvimento para auxiliar na elucidação da estrutura do funcionamento normal e no desenvolvimento de meios que compensassem ao máximo as deficiências biológicas das crianças, utilizando currículos educacionais cuidadosamente planejados. O trabalho que enfatizava a dissolução das funções superiores sempre foi visto como um complemento natural do trabalho com desenvolvimento. De fato, no final da década de 20, não fazíamos uma distinção clara entre as duas abordagens. Trabalhávamos simultaneamente em todas as frentes. Tanto o jardim de infância quanto a clínica eram caminhos atraentes que levavam a difíceis problemas analíticos. Mas com o romper da guerra, em 1941, não houve possibilidade de escolha. Todos nossos esforços se concentraram no estudo das bases corticais das funções superiores, e nos difíceis anos que se seguiram levamos nossa limitada teoria prática, desenvolvendo tanto a teoria como suas aplicações. 4. Diferenças culturais de pensamento. Não fomos os primeiros a perceber que uma comparação das atividades intelectuais de diferentes culturas poderia fornecer informações muito importantes acerca do funcionamento do intelecto humano. Por muitas décadas antes que eu encontrasse Vygotsky, já se debatia amplamente se indivíduos criados em culturas diferentes difeririam nas capacidades intelectuais básicas que viriam a desenvolver enquanto adultos. Já no começo do século, Durkheim colocava que os processos básicos da mente não são manifestações da vida interior do espírito, ou simples resultado da evolução natural. A mente se origina na sociedade. As ideias de Durkheim formaram a base de diversos estudos e discussões. Entre os debatedores, destacava-se o psicólogo francês Pierre Janet. Janet propôs que as formas complexas da memória, assim como as ideias complexas do espaço, tempo e número, tinham sua fonte na história concreta de uma sociedade, e não eram, como acreditava a psicologia idealista clássica, categorias intrínsecas da mente. Na década de 20, esse debate se concentrava em duas questões: se os componentes do pensamento, as categorias básicas de descrição da experiência, variavam de cultura para cultura, e se o processamento básico intelectual de informação feito pelo indivíduo humano variava de uma cultura para outra. Lucien Levy-Bruhl, que influenciou muitos psicólogos da época, colocava que o pensamento de povos primitivos e letrados emprega um conjunto diferente de regras e operações daquele empregado pelos povos modernos. Caracterizou o pensamento primitivo como pré-lógico e frouxamente organizado. Dizia-se que os povos primitivos eram indiferentes à contradição lógica e dominados pela ideia de que forças místicas controlavam os fenômenos naturais. Seus oponentes, como o psicólogo etnógrafo britânico W. H. R. Rivers, propunham que o intelecto das culturas primitivas era idêntico ao das sociedades tecnológicas. Rivers sugeriu que indivíduos vivendo em condições primitivas pensam de acordo com as mesmas leis lógicas empregadas por nós.
A diferença básica de pensamento estaria em que eles classificariam os fatos do mundo exterior com base em categorias diferentes das utilizadas por nós. Vários psicólogos da Gestalt também aplicaram suas ideias à questão do pensamento primitivo. Heinz Werner enfatizou as diferenças de pensamento que distinguem o adulto moderno do primitivo. Especulou acerca da similaridade estrutural entre o pensamento de crianças, primitivos e adultos deficientes. Viu o pensamento indiferenciado e sincrético como a característica da atividade cognitiva destes grupos. Outros psicólogos da Gestalt enfatizaram as propriedades da mente comuns a todas as culturas. Promoviam a ideia de que determinados princípios da percepção e do pensamento, como forma fechada ou boa formar, eram categorias universais da mente. Estas propostas, junto com muitas outras, eram de grande interesse para nós. Mas a discussão era conduzida sem o respaldo de quaisquer dados psicológicos apropriados. Os dados usados por Levibro e por seus críticos sociológicos e antropológicos, na verdade, os únicos dados disponíveis para qualquer um naquela época, eram eventos anedóticos colhidos por exploradores e missionários que haviam mantido contato com povos exóticos no decorrer de suas viagens. O trabalho de campo antropológico profissional vivia ainda sua infância, e dessa maneira inexistiam dados apropriados de tipo observacional. Eram disponíveis apenas alguns estudos, levados a termo no início do século por psicólogos treinados, acerca de processos sensoriais. Mas estes não estavam ligados aos tópicos em questão, relativos às funções cognitivas superiores e não elementares. A situação da psicologia teórica não era melhor. A velha divisão da psicologia nos ramos natural, explicativo e fenomenológico, descritivo, havia privado os psicólogos de uma estrutura unificante, dentro da qual fosse possível o estudo dos efeitos da cultura no desenvolvimento do pensamento. A teoria de Vygotsky nos forneceu essa estrutura, mas ainda carecíamos de dados aos quais pudéssemos aplicar nossas ideias. Concebemos a ideia de realizar o primeiro estudo aprofundado das funções intelectuais em indivíduos adultos de uma sociedade não tecnológica, iletrada e tradicional. Além disso, tirando partido das rápidas mudanças culturais que então ocorriam em regiões remotas de nosso país, esperávamos identificar as mudanças no processo de pensamento acarretadas pela mudança social e tecnológica. O início da década de 30 foi uma época muito apropriada para a realização destes experimentos. Na época, muitas de nossas áreas rurais estavam passando por uma rápida mudança, com o advento da coletivização e da mecanização da agricultura. Poderíamos ter conduzido nos SOS estudos em vilas remotas da Rússia, mas escolhemos como campo de trabalho as aldeias e os assentamentos nômades do Uzbequistão e de Kirguizia, na Ásia Central, onde as enormes discrepâncias entre as formas culturais existentes tendiam a maximizar a possibilidade de detectarmos mudanças nas formas básicas e no conteúdo do pensamento das pessoas. Com o apoio de Vygotsky, planejei uma expedição científica a essas regiões. O Uzbequistão podia se vangloriar de sua antiga alta cultura, que incluía as extraordinárias realizações científicas e poéticas associadas a nomes como Ulugh Bek, matemático e astrônomo, que nos legou um notável observatório perto de Samarcand, o filósofo Al-Biruni, o físico Ali Ibn Avicenna, os poetas Saadi e Nezami, e outros. No entanto, e como é típico das sociedades feudais, as massas camponesas permaneciam iletradas e em grande parte isoladas dessa alta cultura. Viviam em aldeias que eram completamente dependentes de ricos proprietários de terras e poderosos senhores feudais. Sua economia baseava-se principalmente na plantação de algodão. Nas montanhas de Kirguizia, adjacentes ao Uzbequistão, prevalecia a criação de animais. Os ensinamentos conservadores da religião islâmica tinham profunda influência sobre a população e contribuíam para o isolamento das mulheres em relação à vida da sociedade. Depois da Revolução, essas áreas sofreram profundas mudanças socioeconômicas e culturais. No período em que fizemos nossas observações, assistimos ao início da coletivização da agricultura e de outras mudanças socioeconômicas radicais, além da emancipação das mulheres. Como o período era de transição, nosso estudo pôde até certo ponto ser feito de forma comparativa. Assim, pudemos observar tanto os grupos iletrados e não desenvolvidos, habitantes das aldeias, quanto os grupos já envolvidos com a vida moderna, e que experimentavam as influências do realinhamento social que ocorria. Nenhuma das populações que observamos havia recebido educação superior. Mesmo assim, eram marcantes as diferenças em suas atividades práticas, modos de comunicação e aspecto cultural. Nossos sujeitos pertenciam a 5 grupos: mulheres habitantes de aldeias remotas, que eram iletradas e não se envolviam com qualquer atividade social moderna. Na época em que nosso estudo foi feito, ainda havia um número considerável dessas mulheres. As entrevistas foram conduzidas por outras mulheres, já que só elas tinham direito de penetrar no alojamento feminino.
2. Camponeses, habitantes de aldeias remotas, de nenhuma maneira envolvidos com trabalho socializado, e que ainda mantinham uma economia individualista. Esses camponeses não eram alfabetizados. 3. Mulheres, frequentadoras dos minicursos em educação infantil. Via de regra, não tinham educação formal ou qualquer prática escrita. 4. Trabalhadores, ativos nos colhóis, fazenda coletiva, e jovens que haviam frequentado cursos de curta duração. Estes eram diretores de fazendas coletivas, chefes de outros departamentos em alguma fazenda coletiva ou líderes de brigada. Tinham considerável experiência no planejamento da produção, na distribuição de trabalho e na administração de estoques. No trato com os outros membros das fazendas coletivas, haviam adquirido uma visão de mundo muito mais ampla que a do camponês isolado. Por outro lado, haviam frequentado muito pouco escola, e muitos ainda eram semiletrados. 5. Mulheres, admitidas na escola de professores, depois de 2 ou 3 anos de estudo. Suas qualificações educacionais, no entanto, ainda eram razoavelmente baixas. Supusemos que só os últimos 3 grupos, que por participarem na economia socialista haviam tido acesso às novas relações sociais e princípios de vida que acompanhavam a mudança, haviam experimentado as condições necessárias para a alteração radical da forma e do conteúdo de seu pensamento. Estas mudanças sociais os havia colocado em contato com a cultura tecnológica, com a escrita e com outras formas de conhecimento. Os 2 outros grupos não haviam sido suficientemente expostos às condições que considerávamos necessária para uma mudança psicológica fundamental. Assim, esperávamos que eles apresentassem uma predominância daquelas formas de pensamento que se originam de atividades guiadas pelas características físicas de objetos familiares. Também espirrávamos constatar que as necessidades de comunicação daqueles que praticavam uma agricultura planejada e coletiva teriam um impacto sobre seu pensamento. No mais, supusemos que poderíamos observar as mudanças ocasionadas pelo realinhamento social e econômico, através de comparação dos processos mentais desses 2 grupos. Um método adequado de pesquisa teria que incluir algo mais que a simples observação, e os métodos que adaptamos se aproximaram de uma investigação experimental completa. Mas um estudo como esse encontraria, inevitavelmente, uma série de dificuldades. A aplicação de mini-testes psicológicos seria altamente problemática nas condições de campo que esperávamos encontrar. Receávamos que, se nós, estranhos, propuséssemos problemas insólitos, que não se relacionassem às atividades de nossos entrevistadores, estes ficariam desconfiados ou perplexos. A administração de testes isolados, em tais circunstâncias, poderia fornecer dados que não representassem adequadamente as capacidades dos indivíduos. Então, como a maioria daqueles que fazem trabalhos de campo, principiamos por estabelecer um contato amplo com as pessoas que seriam nossos sujeitos. Tentamos estabelecer relações de amizade, de modo que as sessões experimentais parecessem naturais e nunca ameaçadoras. Tomamos um cuidado especial para nunca apresentar o material de teste de maneira ríspida ou despreparada. Via de regra, nossas sessões experimentais começavam com longas conversas, que às vezes eram travadas na atmosfera calma de uma casa de chá, onde os indivíduos passavam a maior parte de seu tempo livre ou nos acampamentos nos campos e pastagens de montanha, em volta do fogo noturno. Essas conversas frequentemente aconteciam em grupo. Mesmo quando apenas uma pessoa era entrevistada, o experimentador formava com outros indivíduos um grupo de 2 ou 3 pessoas, que ouviam atentamente o indivíduo entrevistado, e às vezes colocavam respostas ou comentários às suas palavras. A fala muitas vezes tomava a forma de uma livre troca de opiniões entre os participantes, e um problema em particular poderia ser resolvido simultaneamente por 2 ou 3 sujeitos, cada um colocando uma resposta. Os experimentadores introduziam gradualmente as tarefas preparadas, que se assemelhavam aos enigmas, familiares à população, e assim se integravam como uma extensão natural da conversação. Tendo o sujeito proposto uma solução para o problema A, o experimentador conduzia uma conversa clínica, para determinar como o sujeito havia chegado àquela resposta e angariar mais informações sobre seu significado. A resposta de um sujeito levava geralmente a outras questões e algum debate. Para reduzir a confusão na discussão livre que se seguia, e que geralmente era travada em uzbek, o experimentador delegava o registro da sessão a um assistente, que geralmente se sentava próximo ao grupo de sujeitos e cuidava em não atrair excessiva atenção. Tomava notas ao longo de toda a sessão. Mais tarde, preparava uma cópia e processava os dados. Cada pequena sessão rendia meio dia desse laborioso procedimento, mas essa era a única prática adequada às condições de campo. Também tentamos manter a naturalidade do conteúdo das tarefas que apresentamos aos sujeitos. Seria tolo de nossa parte apresentar aos sujeitos problemas que eles considerassem inúteis. Assim, não utilizamos testes psicométricos padronizados.
Antes, trabalhamos com testes especialmente desenvolvidos nos quais os sujeitos encontravam significado, e que estavam abertos a várias soluções, cada uma das quais indicava um aspecto da atividade cognitiva. Por exemplo, concebemos nossos estudos de categorização de maneira que pudessem ser resolvidos de forma gráfico-funcional, baseada, por exemplo, no aspecto ou no funcionamento das coisas, ou de forma abstrata e categorizada. O sujeito, para resolver um problema dedutivo, poderia tanto apelar ao conhecimento que tinha do mundo quanto, usando os termos da informação que lhes era dada, transcender sua experiência e deduzir a resposta. Também introduzimos em nossas sessões algumas tarefas que envolviam aprendizagem. Oferecendo, de alguma maneira, ajuda aos sujeitos, tentávamos mostrar-lhes como e até que ponto poderiam servir-se de nossa assistência para resolver este ou aquele problema, e continuar resolvendo outros sozinhos. Este procedimento nos permite explorar as maneiras pelas quais os indivíduos incorporam novos modos de solução de problemas a seu repertório de atividades intelectuais. Nossa hipótese básica foi testada por técnicas que avaliavam como as pessoas refletiam cognitivamente sua experiência em diversos níveis de análise. Começamos pelo estudo da codificação linguística de categorias básicas da experiência visual, como a cor e a forma. A seguir, estudamos a classificação e a abstração. Finalmente, voltamos nossa atenção para atividades cognitivas complexas, como a resolução de problemas verbais e a autoanálise. Em cada uma dessas áreas, descobrimos uma mudança na organização da atividade cognitiva dos indivíduos, que ocorria de maneira paralela às mudanças na organização social de suas vidas de trabalho. Uma mudança básica nas categorias da percepção, e que se repetiu em todas as nossas observações, foi encontrada na maneira pela qual sujeitos dos diferentes grupos nomearam e agruparam estímulos geométricos semelhantes aos da figura, que foram numerados para facilitar sua identificação. Mulheres iletradas, habitantes de vilarejos remotos, tipicamente forneceriam a seguinte lista de nomes: 1. Um prato 5. Um espelho 2. Uma tenda 6. Um relógio 3. Um bracelete 7. Um suporte para chaleira 4. Contas à medida que a experiência de nossos sujeitos com aulas de alfabetização e administração de fazendas coletivas ia crescendo, nomes geométricos abstratos iam se tornando predominantes, e as mulheres da escola normal utilizaram esses nomes de forma exclusiva.